Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana em 180 segundos, um espaço de comunicação da Centromarca. Por estes dias, o mundo vive em sobressalto com as preocupantes notícias que chegam do leste europeu. O conflito entre Rússia e Ucrânia estava em fervor lento há uma dezena de anos, mas nos últimos meses o governo moscoso vinha dando sinais de estar a aumentar progressivamente a temperatura desta crise e na quinta-feira passada o mundo acordou com os sons e as imagens de uma invasão anunciada, mas pelo menos para a comunidade internacional, claramente injustificada. Um conflito a 4.000 km de distância das nossas fronteiras não é sentido por muitos dos nossos concidadãos como uma ameaça direta à sua segurança pessoal ou à segurança dos seus bens. Apesar disso, multiplicam-se as declarações de solidariedade e de apoio ao povo ucraniano e à importante comunidade daquele país que vive em Portugal. Mas, em boa verdade, há um desejo claro de evitar o escalar do conflito, porque se antecipa que o mesmo tenha consequências muito gravosas para a economia. Seja do ponto de vista daqueles dois países serem um mercado de destino de exportações muito relevante e de alojamento, no caso português, de uma mão cheia de empresas e interesses nacionais, seja do ponto de vista do impacto no abastecimento e na cotação de diversas matérias-primas de elevada importância para a economia global, casos de metais como o ouro ou o paládio, de petróleo, gás natural, cereais e produtos de origem pecuária. Num mundo que, mesmo sem este conflito, enfrentava já uma forte pressão inflacionista e em que os estrangulamentos logísticos e de circulação de pessoas e bens, gerados em parte importante pela pandemia, estão ainda longe de estar resolvidos, o conflito russo-ucraniano é uma acha mais e de peso atirada para uma fogueira que estava já demasiado quente. Energia, combustíveis, gás natural e cereais, com impacto direto em praticamente todos os produtos do nosso dia-a-dia, estão a aumentar de preços de forma acelerada. A barreira psicológica dos $100 por barril de crudo já foi ultrapassada e a inflação, que na zona euro se aproximou já dos 6% no final de janeiro, continuará a aumentar para níveis a que não assistíamos há mais de 30 anos e não dá, pelo menos para os próximos meses, sinais de abrandamento. Mas se pelo menos do ponto de vista do cidadão, do contribuinte ou do consumidor que somos todos, a economia surge sempre como uma vítima destas crises e destes conflitos, é verdade que a economia é também uma arma poderosa que acaba por ter, pelo menos em mentes narcisistas e megalómanas, mais impacto que o gerado pelas vítimas humanas ou pelas consequências da guerra para os habitantes das zonas de conflito. Daí a multiplicação de sanções económicas que, por exemplo, a União Europeia, o Reino Unido ou os Estados Unidos decidiram já contra Moscovo e contra os interesses económicos da oligarquia russa no Ocidente. Confesso, contudo, que me parece curto como efeito dissuasor face ao desejo ao regresso à glória imperial soviética repetido várias vezes por Vladimir Putin. O desejo óbvio de não envolvimento em conflitos armados manifestados pelas opiniões públicas da Europa e Estados Unidos retira força às lideranças, também elas pouco fortes, na sua tentativa de fazer baixar a tensão naquela zona do globo e limitar as ambições expansionistas de Moscovo. A história conta-nos que outros conflitos, se calhar o melhor exemplo da Segunda Grande Guerra, começaram de forma algo semelhante e contando também com a reação débil dos principais pesos pesados da época. Por isso, a arma económica deve corresponder também ao empenhamento de empresas e marcas que, por uma questão de consciência e de responsabilidade social, mas também porque são uma parte importante e ativa da sociedade civil, podem aqui assumir um papel importante, mostrando que não compactuam com regimes tirânicos, obscuros e corruptos e que as relações económicas com os seus principais rostos e conglomerados são tóxicas e altamente prejudiciais às suas reputações. Boa semana e bom trabalho.